da Idade Média. Esse anjo simboliza o anjo da morte e as pessoas com medo da morte, porque ninguém tinha certeza da salvação. Todo mundo vivia com muito medo de que o pecado que ela cometesse iria levá-la para o inferno e não teria mais volta, não teria perdão. E as pessoas compravam essa ideia da indulgência. Eu vou pagar e vou ter o perdão. Então, Martinho, pode passar o próximo. Ele entra para a ordem agostiniana e ele começa a viver uma vida devota a Deus, uma vida sincera, e ele vai falar em determinado momento que é muito difícil agradar a Deus e que a palavra, a justiça de Deus é muito pesada para ele. E ele fala, chega até o ponto de dizer no livro dele que ele odeia o fato dessa palavra, justiça de Deus, porque ele sempre tinha que ser julgado por um flagelo, julgado por uma consciência que colocava nele uma consciência muito forte de pecado. Imagina a gente viver assim, com essa consciência de pecado. Toda hora achar que está fazendo algo errado, que não tem perdão, que eu tenho que fazer uma penitência maior pelo meu pecado, que eu tenho que dar uma oferta maior, uma indulgência maior pelo meu pecado. E Martinho Lutero vivia com esse medo. E ele entra para essa ordem e pode passar até o início da tormenta, por favor. E aí vai começar a tormenta dele. Ele agora está no monastério, vivendo a vida devocional. Ele é chamado para ele dar aula, pode passar o próximo, para a Universidade de Wittenberg, na Alemanha, uma universidade teológica. E ele está ali preparando a sua aula e lendo a carta de Romanos 1, verso 17, ele vê lá, o justo viverá pela fé. Pode passar. E ele se depara com esse versículo, que o justo viverá pela fé. Então, ele começa a ver que a justiça de Deus ela é depositada em Cristo, e não mais no pecado que ele cometeu. A justiça de Deus foi depositada na cruz. E ali um peso sai dos ombros de Lutero. Nesse momento, ele vai relatar que ele nasceu de novo, que ele entendeu o que é a justiça de Deus. Ela foi depositada em Cristo na cruz, e não nele, porque ele aceita esse sacrifício de Jesus por meio da fé. Agora ele não vive mais com esse peso. Ele fala que um peso saiu dos ombros dele. Então ele passa a entender o plano da salvação. Ele não fica mais aterrorizado pelo pecado, pela morte. O novo nascimento aconteceu ali em Lutero. Pode passar até a parte que tem a frase, por favor. Aí ele fala assim, um relato dele: senti que havia nascido de novo e que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as escrituras tiveram um novo sentido. Pode passar? A partir de então, a frase, a justiça de Deus, não me encheu mais de ódio, mas me tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Então, ele entendeu que a justiça de Deus foi consumada em Cristo Jesus. E hoje, eu dando uma lida final nisso aqui, a gente vê que a cruz é o equilíbrio perfeito da ira de Deus e do amor de Deus. A ira de Deus foi depositada em Cristo na cruz. Mas o amor de Deus também foi manifesto por meio de Cristo, porque Deus deu o seu único filho unigênito, agora ele é o primogênito de todos, mas na época ele era o unigênito, deu porque amou o mundo de tal maneira. Então, a cruz é o equilíbrio entre a ira de Deus e o amor de Deus. E Lutero entende justamente isso. E nesse momento que ele nasce de novo, em 31 de outubro, pode passar o próximo, de 1517, tem o início da Reforma Protestante. Ali, Lutero ele vai pregar na porta da Universidade de Wittenberg, que também é uma igreja, ele vai pregar ali suas 95 teses. Tudo que ele acha de errado que existe na Igreja Católica, ele elabora suas 95 teses e prega ali. Mas lembrando, ele, naquela universidade, ele é professor. Então, quando alguém pregava alguma coisa na porta da universidade, era para trazer as pessoas para o debate. Era um convite acadêmico para o debate. Lutero ele não queria sair da igreja, ele queria reformar a igreja, ele não queria ser uma outra igreja, ele amava a igreja, mas ele queria corrigir, trazer a correção. Então, ele prega as teses, pode passar, por favor? Aqui é uma figura que relata ele pregando, pode passar o próximo. E ali aquelas 95 teses que chamam para o debate, um convite acadêmico, que traz profundas críticas à Igreja Católica.
E, nesse contexto, o Papa Leão X, que é o Papa da época, ele vai se doer muito com essas críticas. Pode passar o próximo? Nesse mesmo tempo, tinha um cara na cidade, João Tetzel, que era um emissário papal, tipo um correspondente do Papa de Roma naquela cidade na Alemanha. E ele é um cara que cobrava indulgências. Eu já falei até aqui, domingo passado, domingo retrasado, sobre ele, que ele falava que quando uma oferta caía no cofre do altar, uma alma saltava do purgatório. E Lutero ele vai falar muito contra isso. Pode passar o próximo. E a tese 82 de Lutero fala assim: se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, pode passar o próximo, mas simplesmente por amor, e assim eu botei na ordem errada. Se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar esse poder não por razões tão triviais como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor e por assim fazê-lo gratuitamente. Então, se o Papa, a gente sabe que o purgatório é uma doutrina errada, mas se o Papa tinha o poder de tirar alguém do purgatório, que ele não faça isso por dinheiro ou para ter fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor, porque ele está vendo que uma alma está sofrendo. E essa é uma tese 82, e o Papa Leão X, ele vai chegar a fazer uma bula papal, que é uma ordem, um extrato de uma ordem, dizendo que um porco se infiltrou na igreja, falando isso de Lutero. E ele manda Lutero que você tem 60 dias para falar o contrário disso tudo que você falou. E pode passar o próximo? Pode passar. Esse é o Papa Leão X, pode passar. Aqui a gente tem a imagem da fogueira. Então, Lutero ele não vai falar contra aquilo que ele já botou nas teses. Então, ele pega todos os livros de direito canônico, pega a bula do Papa e queima na fogueira. E ali ele está separado oficialmente da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora ele não faz parte mais dessa igreja. Mas o negócio não para por aí. Em 1521, chamado Dieta de Worms, a dieta dos vermes, que o Império chamou, o Império chama agora Lutero. Olha só, você tem que se retratar. Vai manter sua posição? Pode passar o próximo? Pode passar? Então, aqui ele, diante do Império, diante dos reis, das autoridades políticas, e Lutero não se retrata. Pode passar o próximo? E olha o que ele diz: não posso nem quero me retratar de coisa alguma. Pode passar? Pois ir contra a consciência não é justo, nem seguro. Deus te me ajude. Amém. Então, ele sabia que, a partir daquele momento que ele não se retratasse das teses dele, ele começaria a ser perseguido pelo Império. Então, ele já está excomungado da igreja, já está fora da igreja, e agora ele é perseguido pelo Império. E, diante desse cenário, Frederico, o sábio, Frederico III, ele faz um sequestro fake ali de Lutero. Ele finge que está sequestrando Lutero, mas leva Lutero para o seu castelo. E muitas pessoas acham que Lutero está morto nesse tempo. Pode passar, por favor. Esse aqui é o Frederico Sábio. Pode passar. Então, ele forja um sequestro de Lutero. Aqui a gente vê ele com as mãos presas, como se tivesse sido levado, sequestrado. Pode passar o próximo. Até a parte que ele está sentado. O outro. Então, aqui ele já está no exílio, ali no castelo, e se divulgou pelo império todo que ele já estava morto. E nesse tempo que ele fica nesse exílio, ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Lembrando que nesse tempo a imprensa já existia. O que era a imprensa? As gráficas para a produção de livros. Então, o Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão. A Bíblia só tinha no latim ou no grego. E ele começa a utilizar da imprensa, por meio de Frederico Sábio, para divulgar essas Bíblias. E o Império agora ele tem a Bíblia traduzida para o alemão. E por causa disso, das teses dele, por causa da divulgação da Bíblia para o alemão, os monges católicos agora começam a se casar, os padres vão saindo das suas paróquias, o pensamento reformador de Lutero vai tomando forma. Enquanto Lutero está nesse exílio. Pode passar, por favor? Pode passar, passa mais uma. Aqui é a imprensa, como era feita.
Pode passar. Então, aqui a gente tem um retrato da revolta dos camponeses. Os camponeses entenderam, agora a Bíblia está em alemão, eles podem ler. Então, eles entenderam que tudo aquilo que a Igreja Católica vinha ensinando, por meio dos seus emissários, indulgências, cruzadas, tudo aquilo que era de errado, eles começam a notar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, tem a revolta dos camponeses. E em 1555, vai ter o Tratado de Paz de Augsburgo. Pode passar, por favor? Esse tratado, ele vai dar liberdade de culto aos protestantes. Agora, cada um tem o direito de seguir a sua própria religião. Ninguém mais precisa ser oficialmente católico. E ninguém vai ser perseguido por ser protestante. Tudo por causa do pensamento reformador de Lutero, que começou lá na Alemanha. Enquanto